só escalonando, né? Primeiro é você formar uma equipe, depois é você gerenciar essa equipe, né? Manter esse gerenciamento. Lembrando que a gente está com acompanhamento aqui das meninas no chat, elas vão mandar o link para quem quiser pedir o certificado só para quem está aqui presencialmente com a gente. Qualquer dúvida, procurem a Marina Cândido ou a Marina Rosinoli para tirar dúvidas. E também, se quiserem fazer perguntas, a gente vai fazer toda a apresentação e no final a gente vai abrir para quem tiver dúvidas e perguntas. Enquanto a gente espera esses 3 minutinhos finais, eu já estou aqui com o André, a gente já está pronto para começar, mas vamos esperar dar 12h30, que é o horário oficial. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a imersão ou coisas que já passaram, podem ficar à vontade para fazer perguntas, ok? Vamos esperando só mais 3 minutinhos. Bom, enquanto a gente espera, então, faltam só 2 minutinhos, eu já vou até deixar o André já começar e se apresentar, e aí quando der 12h30 a gente eu já subo aqui a apresentação. Então, André, fique à vontade aí. Então, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Eu sou Andréas Mateis, sou chefe de equipe da equipe Ipiranga Racing, na Stock Car, e também da equipe Amateis na Endurance, na Império Endurance. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu me sinto muito honrado por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha experiência, com o desejo que isso possa ser útil a vocês, né? Na escolha da carreira de vocês, na escolha de como sugalgar os degraus, né, dentro do automobilismo, né, e dos projetos de vida de vocês. Posso começar? Pode, vou subir aqui a apresentação. Então, eu vou começar de trás para frente. No mês que vem, eu venho inteirar 70 anos de idade. Estou há mais de 55 anos já no automobilismo. Na Stock Car, estou na minha 31ª temporada. Então, tenho assim, a grande alegria de a minha vida inteira ter podido trabalhar e cultivar o meu sonho, que é o automobilismo. Eu brinco com as pessoas que o meu propósito nessa encarnação é a minha imersão e a minha identificação com o automobilismo, né? Então, sou muito feliz por isso. Diariamente, quando eu acordo, eu agradeço por isso e diariamente eu venho motivado para o meu trabalho, para buscar
escrever numa página em branco a experiência de mais um dia. Eu comecei o meu pai, ele foi piloto de competições automobilísticas na década de 40 e início da década de 50. Tinha também a paixão pelo automobilismo. Ele tinha oficina em casa, onde ele preparava os seus carros, né? Os carros de antigamente, eles não eram... eles vinham de fábrica ainda com uma série de digamos assim, carências para que se tornassem carros um pouco mais esportivos. E o meu pai sempre trabalhou nisso, como eu também, para que a gente tornasse esses carros, mesmo sendo carros de rua, carros um pouco mais gostosos de guiar, com um desempenho um pouco melhor e tal. Hoje em dia os carros já vêm perfeitos das fábricas, então não se faz mais isso, mas naquela época se fazia. Então eu desde menino acompanhei meu pai nessa preparação desses carros, né? E quando eu tinha 5 anos, o meu pai esteve nos Estados Unidos e se apaixonou pelo kart. E aí ele voltou, construiu um kart na fábrica dele e andava com esse kart. A gente morava num sítio, então ele fez uma pistinha lá e ele andava com esse kart comigo no colo, me ensinando a dirigir o kart. Pouco tempo depois, ele montou um esquema de umas almofadas para que eu pudesse alcançar os pedais e o volante, e, obviamente, com um batente na borboleta do carburador, ele limitava a velocidade, e eu comecei a ter, assim, os primeiros controles pessoais em cima de um automóvel ou de um veículo móvel sobre rodas, que, vamos dizer, onde eu fui alimentando, né, já a sensibilidade de como que as coisas funcionam e tal. Aos 14 anos, meu pai me deu uma grande oportunidade de que eu viesse a trabalhar numa oficina aqui em Petrópolis, que era especializada em construir carros de corrida, né, sendo que naquela época eram protótipos, né, era um protótipo, e eu então tive a oportunidade nessa oficina do Renato Peixoto de construir um carro com chassi tubular, motor entre eixos, tecnologia assim de ponta para a época, né? Nessa época eu tinha 14 anos, ou seja, isso foi em 1968. E esse carro eu construí ele junto com o Renato Peixoto durante 4 anos. E esse carro ele pôde ser emplacado porque a gente disfarçou esse carro de corrida com uma carroceria de bug, e ele pôde ser emplacado. Esse carro existe até hoje, né? Então eu sempre falo que foi o meu trabalho pré-curso, né? Geralmente quando você termina o curso de engenharia você faz um curso de final de curso, né? O meu foi um trabalho pré-curso. E eu sempre fui, como eu já falei, apaixonado pelo automobilismo, e tive a oportunidade de começar a minha equipe própria, né, em 1990. Então, aí eu já tinha 30 e tantos anos, né? Mas eu comecei com minha equipe, eu com mais quatro companheiros de trabalho, né? Um era o João, que fazia os motores, 2 mecânicos do carro propriamente dito e um motorista que também cuidava da logística. Então, dessa forma, a gente começou bem pequeno, mas muito motivado, muito concentrado. Era muito trabalho, porque eram somente essas 5 pessoas, e a gente, vamos dizer assim, tinha a vantagem de aqui no Rio de Janeiro a gente ter um autódromo que ainda funcionava, né? Funcionou durante muito tempo da minha carreira, e o autódromo se tornou o quintal da minha casa, né? Porque a gente o regulamento tinha uma certa liberdade de preparação, né? Então a gente explorava tudo que a gente podia dentro do regulamento para otimizar a performance do carro, e a gente descia frequentemente, né? No mínimo uma vez por semana para o Autódromo do Rio, para poder treinar e testar as coisas que a gente fazia.
Então, essa época foi assim realmente uma Disneylândia de liberdade de poder se trabalhar na pesquisa e desenvolvimento dentro da tecnologia que existia na época, né? Hoje em dia, a tecnologia, como não tem mais os treinos, né? Os treinos, na verdade, são muito caros, então se desenvolveu outras tecnologias, que hoje em dia é a simulação, para poder se fazer testes virtuais, ou testes no simulador. Mas naquela época, vamos dizer, essa experiência de ter podido exercer a função de engenheiro, né, de preparador, de piloto de testes e de piloto de competições, na época no Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, foi muito boa para mim e ela me beneficia na minha função de chefe de equipe até hoje, porque eu consigo entender muito bem quando o piloto transmite o que ele precisa para que aquele carro possa performar melhor, né? Hoje, obviamente, a gente tem uma outra estrutura. Nós hoje somos um grupo de mais de 50 pessoas, incluindo 3 equipes de Stock Car dentro do grupo, mais a equipe de Endurance. A gente tem, somente na equipe Ipiranga, nós temos 5 engenheiros, e a gente, vamos dizer assim, está muito mais ligado à tecnologia e à busca da pesquisa, da modernidade, para que se possa buscar a performance do que na época, conforme eu falei, conforme eu já contei a história, né? Depois então no Marcas eu corri durante 10 anos, né, dos 30 aos 40 anos de idade. Na época o Marcas acabou e nós ingressamos na Stock Car em 1994, foi na época da transição do Opala para o Ômega. E ali nós começamos na Stock Car e a gente teve uma série de dificuldades no início, né, porque aquele carro ainda tinha o motor do Opala, e o motor do Opala, os outros preparadores já tinham longa experiência na preparação dele, e a gente resolveu fazer nosso próprio motor, então a gente teve bastante dificuldade nisso. Mas, vamos dizer, ali começou a minha carreira na Stock Car, e a gente, vamos dizer, logo a partir do ano seguinte, 1995, se passou a definir que a minha posição seria de chefiar a equipe e de ser o engenheiro principal da equipe, para prestar serviço para outros pilotos, né? E de buscar patrocinadores que pudessem estar, vamos dizer assim, impulsionando o nosso trabalho como equipe, né? E nós fomos nos desenvolvendo, o time foi crescendo, a gente veio buscando cada vez mais, a gente nunca deixou um dia de pensar e pesquisar como que a gente podia fazer um carro de corrida melhor. Então, nós demoramos 12 temporadas para conquistar o primeiro título na Stock Car, né? Isso foi em 2005 com Juliano Lossaco. Então, isso assim, para vocês terem uma ideia, né, da tenacidade que a gente tem que ter, do comprometimento e de não perder a paixão e o desejo de chegar onde a gente quer chegar, né? Então, essa conquista do primeiro título da nossa equipe em 2005 foi super importante para nós. Talvez tenha sido o título mais interessante que nós conquistamos nessa época, até agora, né? Eu ainda tive a oportunidade de, em 2007, 2008 e 2010, voltar a competir no Campeonato Brasileiro de GT3, em parceria com meu grande amigo Alexandre Negrão, que já havia me contratado desde 1998 para fazer o carro dele na Stock Car. Então, foi uma pessoa muito importante na minha carreira, porque ele acreditou no meu potencial, no potencial da equipe, e investiu muito na equipe.
Vocês sabem que o automobilismo é uma modalidade de esporte que é cara, demanda muito investimento, e o Xandão era apaixonado e, assim, me incentivou muito e me deu abriu muitas portas e apoio e ideias para que a gente pudesse desenvolver e fazer um carro de corrida melhor. Então, e ao mesmo tempo, esses 3 anos em que eu voltei a competir, eles foram muito importantes porque, na época, eu competia com carros de tração dianteira, né, que eram os carros de marcas, né, carros com muito menor potência, eles tinham no máximo 180 cavalos. E nessa fase do GT3, os carros já tinham 500 cavalos ou 550 cavalos, eram tração traseira, carros que tinham bastante recurso aerodinâmico, tinham muito mais recursos de regulagens, tinham muito mais dados embarcados para que a gente pudesse fazer análise do desempenho do carro. Então, para mim, essa fase também foi muito importante, porque me atualizou, digamos assim, para que eu pudesse lidar melhor com a Stock Car. Porque a Stock Car é um carro, é um protótipo, tração traseira, e que tem aí seus 440 cavalos sem push e 550 com o push. Então, para mim, isso foi muito importante, porque, vamos dizer assim, eu pude revisitar as pistas brasileiras, algumas que eu nunca tinha corrido, e eu pude, vamos dizer assim, criar experiência própria em cima de pilotar um carro dessa magnitude, né, com tração traseira e essa potência, essa tecnologia. Então, isso continuou, isso assim foi, digamos assim, um upgrade na minha carreira, uma escola para que eu pudesse continuar, vamos dizer, crescendo num patamar maior, né? Bom, agora vou falar um pouquinho a respeito da equipe, né? Então, graças a Deus, eu tenho uma boa habilidade assim de reconhecer potenciais nas pessoas, né? Então, lá no início, quando eu juntei esse meu pequeno time de 4 pessoas, né, obviamente teve fases de entrevistas, teve fase de indicação de algum candidato, e eu comecei, então, trabalhando junto ali, mano a mano, né, sujo de graxa, entrando debaixo do carro, ficando na sala de dinamômetro, em todas as áreas, procurando, vamos dizer assim, passar o meu conhecimento, porque, conforme eu falei, eu já vim adquirindo esse conhecimento desde criança. Estudei muito em livros, né? Busquei conhecimento na literatura para que eu pudesse assim, me desenvolver, e também tive a oportunidade de conviver com alguns preparadores que já eram mais experientes do que eu e de quem eu pude absorver também muito conhecimento. Então, eu comecei a entrar nessa fase de compartilhar o meu conhecimento com os meus companheiros de trabalho, né? Mas eu senti que, desde ali, que era muito importante que eu tivesse a capacidade de reconhecer o potencial de cada um para poder colocar cada um na posição em que ele fosse mais adequado, né? Onde os seus potenciais, os seus skills fossem melhor aplicados, né? E definitivamente tentar não olhar para o lado menos bom das pessoas, né? Porque desde ali eu comecei a desenvolver e confirmar a minha certeza de que, se a gente investir no lado bom de cada um, o lado menos bom diminui, né? Então, isso seja nas qualidades humanas, ou seja nas qualidades profissionais, ou seja nas qualidades técnicas de cada pessoa, né? Então, eu vim aplicando essa filosofia e associei também essa filosofia à questão da horizontalidade dentro da equipe, né?
Eu não me coloco no lugar de que eu sou o dono, que eu sou o patrão, de que eu mando e que os outros cumprem ordens, né? Eu me coloco na posição de um coordenador que está diariamente querendo trocar conhecimento com os seus companheiros de trabalho, né? Então, conforme eu falei, daquele início com um grupo de 5 para hoje um grupo de 50, a minha filosofia continua sendo a mesma. Diariamente, quando eu venho para o trabalho, eu faço questão de cumprimentar um por um, perguntar como é que ele está, como é que está a família, se foi um fim de semana, perguntar como é que foi o fim de semana, me colocar à disposição para ouvir, né, aquilo que as pessoas eventualmente queiram ouvir, né, de mim, ou às vezes a pessoa tem um problema, né? A gente, graças a Deus, aqui tem... Nossa equipe ela foi se formando progressivamente e a gente tem um turnover muito baixo. Então, nós temos companheiros de trabalho que trabalham conosco há mais de 25 anos e os que estão há menos tempo estão já, pelo menos, com 5 ou 10 anos com a gente, né? Então, isso, a gente cria uma intimidade profissional, né? É muito importante diferenciar a intimidade profissional da intimidade pessoal, né? Porque dentro da intimidade profissional, a gente tem que construir uma relação de confiança, né? Onde eu confio no meu parceiro de trabalho e o meu parceiro de trabalho confia em mim, né? Como eu não só sou companheiro de trabalho deles, mas também sou o responsável pela empresa, eles precisam criar confiança na empresa. E a forma da empresa poder conquistar a confiança deles é cumprir 100% com a sua palavra, 100% com os seus deveres, né? E dar ao funcionário o melhor ambiente de trabalho possível. Eu sempre falo para os meus companheiros, gente, eu quero que vocês, diariamente, quando vão para casa, que vocês voltem para casa mais felizes do que vocês chegaram aqui de manhã. Porque se vocês conseguirem fazer isso diariamente, a família de vocês também vai melhorar, o relacionamento de vocês em casa vai melhorar. Porque se a gente vai para um trabalho que a gente está lá somente por causa do dinheiro, ou somente para, vamos dizer assim, cumprir a necessidade do pão nosso de cada dia, a gente não volta motivado para casa, a gente volta contrariado, a gente volta cansado, a gente volta muitas vezes triste, né? Muitas vezes revoltado com alguma injustiça que tenha acontecido no trabalho. E aí a gente acaba, de uma forma ou outra, descarregando isso em cima das pessoas que estão mais próximas da gente, que é a nossa esposa, ou nosso marido, ou nossos filhos, né? Ou eventualmente nossos pais, se a gente ainda mora com eles. Então, eu tenho essa filosofia de que a gente tem que trabalhar a cada dia para que a gente faça daquele dia um bom dia, né? Para que a gente possa agradecer de manhã quando a gente acorda pela nova oportunidade e ficar feliz à noite que a gente conseguiu aproveitar essa nova oportunidade, né? Porque tem tantas pessoas que gostariam de estar no automobilismo, isso vale para mim, vale para todos que trabalham junto comigo e também outras pessoas de outras equipes que trabalham com automobilismo por paixão e por amor, né? É uma oportunidade para relativamente poucos, né? Então, a gente realmente tem que valorizar isso, a gente tem que ter um comprometimento muito grande, né? Porque, assim, na Stock Car são 34 carros, na média, aí, que largam, né? E só tem um vencedor, né? E como dizia já o meu grande ídolo, Nelson Piquet, o segundo colocado é o primeiro perdedor. Isso pode parecer pessimista, mas é a dura realidade da competição, né? Só tem um que ganha, né? Embora eu aprendi também no decorrer do tempo que o dia da vitória ele é muito menos frequente do que o dia da derrota, né? Então, a gente muitíssimas vezes vai sair frustrado de um fim de semana de corrida porque, de alguma forma, a vitória fugiu das nossas mãos
ou porque cometemos um erro, ou porque não tivemos performance, fizemos o melhor que pudemos, mas não tivemos performance, ou por causa de um acidente. Então, assim, eu acredito que o percentual da gente ser realmente bem-sucedido, se a gente quiser contar isso com o número de vitórias, eu não tenho essa estatística, mas com certeza ela é menor do que 10 ou 15 para 1. Né? Ou seja, você faz 10 ou 15 corridas para você ganhar uma. Né? Então, a grande possibilidade da gente se frustrar, da gente começar a desanimar, ela tem que ser eliminada. Ela tem que ser eliminada. A gente tem que estar ciente dessa realidade. Né? Só tem um vencedor e a gente tem que estar disposto a perder muitas vezes para poder ganhar algumas vezes. Né? E eu com o tempo também fui aprendendo a ficar satisfeito não só quando nós vencemos, né? Porque no início da minha carreira, principalmente como piloto, eu me cobrava muito e eu só ficava feliz quando eu ganhava. Quando eu era o segundo colocado, eu era o primeiro perdedor, literalmente, né? Mas eu vim aprendendo a, mesmo no fim de semana ruim, conseguir reconhecer aquilo que a gente andou para frente. Porque mesmo no fim de semana ruim, a gente aprende alguma coisa. A gente consegue, vamos dizer, agregar coisas boas à nossa experiência daquele fim de semana, independente do resultado final, né? Então, isso é muito importante também. A gente, muitas vezes, tem um dia chato no trabalho, extremamente chato no trabalho, mas se a gente conseguiu vencer aquelas chatices, se a gente conseguiu encontrar uma melhor solução para os problemas que se apresentaram, a gente já foi um vitorioso, né? E a gente é isso que alimenta a gente. Então, tem que ter uma inteligência emocional forte para que a gente possa, dentro de cada situação, a gente conseguir, como diz um mestre amigo meu, ele fala assim, temos que encontrar facilidade dentro da dificuldade. A dificuldade ela é uma coisa inerente à nossa vida aqui nesse plano, né? Dentro do nosso trabalho, a gente encontra dificuldade, não tem como não encontrar, isso faz parte do jogo, certo? Então, a gente tem que tentar encontrar facilidade dentro da dificuldade. Isso não significa a zona de conforto, muito pelo contrário, isso significa encontrar a melhor maneira de lidar com aquela dificuldade para poder vencer ela, né? Então, eu diria que, assim, a oportunidade diária que a gente tem de estar convivendo com as pessoas, de estar convivendo com o lado positivo e o lado negativo das pessoas, e a gente otimizar o lado positivo, incentivar o lado positivo, e a gente poder estar dentro das derrotas, dentro das dificuldades, encontrarmos a melhor solução, são assim são pilares bem básicos da minha, vamos dizer assim, do meu equilíbrio emocional, né? Se eu conseguir fazer isso, eu vou ser mais feliz. E da mesma maneira eu consigo fazer mais felizes as pessoas à minha volta, seja no trabalho, seja fora do trabalho. Então, isso, vamos dizer, associado à questão que eu falei, da credibilidade, né? A gente demora anos, décadas, para construir uma credibilidade, mas, às vezes, numa palavra, numa atitude, a gente pode perder essa credibilidade, está sujeito a pessoa a perder a credibilidade. Então, isso é uma coisa muito preciosa, a gente construir a credibilidade, né? A credibilidade, ela está fundamentada, em primeiro lugar, na verdade. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser transparente, né? Não adianta a gente querer ser um marqueteiro, a gente querer contar historinha para boi dormir e achar que isso vai resolver alguma coisa. Isso não vai resolver. A realidade e a verdade, elas têm que ser colocadas na mesa, elas têm que ser
examinadas por todos e a gente tem que se unir para seguir, né, dentro disso. Eu sempre falo para os meus companheiros de trabalho, gente, nós todos estamos dentro de um barquinho, cada um com seu remo, e nós temos que remar todos na mesma intensidade, na mesma direção, né? Eu posso até ser, digamos assim, o timoneiro desse barquinho, porque eu estou dando a direção para onde esse barquinho vai. Mas não adianta o meu timão, ou seja, a direção que eu tenho na mão, se os remadores não remarem no mesmo ritmo, na mesma direção. Vocês sabem, qualquer barco, se um lado rema para frente, outro vira para trás, o barco fica rodando, né? Então, a gente tem que, dentro dessa analogia do barco, a gente tem que fugir das corredeiras, a gente tem que fugir dos bancos de areia, a gente tem que saber onde que a gente vai parar para poder, eventualmente, botar mais como é que se diz? Provimentos para dentro do barco. A gente tem que saber onde que a gente vai parar para descansar. E essa união, dentro dessa analogia do barco, ela é muito importante, né? Nós estamos todos dentro do mesmo barco, temos que remar todos na mesma intensidade e na mesma direção. E nenhum é melhor do que o outro, porque dessa forma a gente vai chegar onde a gente precisa chegar, e graças a Deus nós temos conseguido isso. E dentro do esporte, a gente tem encontrado esse campo tão vasto e tão apaixonante para a gente poder estar vivenciando isso, né? E conforme eu falei, eu tenho uma gratidão muito grande e agradeço diariamente por ter essa experiência, né? E ter tido essa experiência durante tanto tempo na minha vida e ainda terei por muito tempo, né? Tenho ainda um detalhe importante, né, para vocês, queridas, né, a equipe, né, é um substantivo feminino, né? Então, a equipe é uma coisa que a gente estou falando eu como homem, né, me apaixono pela minha equipe, né? Mas vocês, como mulheres, da mesma maneira, vocês podem se apaixonar pela equipe, né? E essa paixão é a que move mesmo, assim, o nosso coração para que a gente possa fazer o melhor, né? Eu só faço um pedido, assim, diário para Deus. Deus, me ajude a eu fazer o melhor nesse dia de hoje, né? Para mim e para as pessoas à minha volta, porque se eu fizer só para mim, não está valendo nada, eu não vou passar de um egoísta, né? Por isso que eu falo da horizontalidade, né? Dentro da horizontalidade existe igualdade. Pode existir um coordenador, é necessário que haja um coordenador, é necessário que haja um líder, mas dentro da igualdade, né? Sem prepotência, sem orgulho, sem ser ditatorial, né? Então, eu também procuro sempre, quando eu converso com meus companheiros de trabalho, ou quando a gente tem um problema, a gente convocar todos que estão envolvidos e escutar todos, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas a ideia daquele segundo mecânico não vai ser importante para mim. É importante para mim, sim, porque pode ser que ele esteja vendo alguma coisa que eu não estou vendo, né? Então, essa questão da gente ter a humildade de se colocar no lugar de aprendiz constantemente, para mim, isso aí assim, a primeira coisa que a gente tem que ter, sabe? A gente tem que ter humildade de se colocar no lugar de aprendiz, diariamente, e aprender de quem quer que seja. Eu não vou buscar aprender do melhor projetista da Fórmula 1. Óbvio que se eu tiver essa oportunidade, eu vou querer aprender dele e muito, mas eu não vou desprezar a oportunidade de aprender com uma pessoa que esteja, vamos dizer assim, numa posição, vamos dizer assim, menos destacada dentro da minha equipe, né? Todos são importantes e todos têm o direito de expressar suas ideias e suas opiniões. Então, já falei da questão da hierarquia, já falei da liderança, a organização é muito importante. Em 2000, na virada do milênio,
a gente teve a oportunidade de receber na nossa equipe um ex-mecânico que trabalhou 14 anos na Fórmula 1. E o nome dele é Patrick Grandidier. Ele, na época, trabalhava na Jordan e ele veio para o Brasil, né, casou com uma brasileira e ele já estava cansado do circo da Fórmula 1, a quantidade de viagens e a pressão, etc. e tal, e veio se estabelecer aqui no Brasil. E ele veio trabalhar na nossa equipe. Ele é francês, falava bem mal o português, mas ele tinha um extremo treinamento de organização, né? A Fórmula 1, dentro das modalidades do automobilismo, com certeza é a que tem melhor estrutura de organização, né? Se vocês imaginarem a quantidade de corridas que tem todo ano, a quantidade da logística, né, de tantos países onde são feitas as corridas, toda a parte de pré-temporada, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento, todas as regras novas que vão surgindo e as equipes têm que se adaptar rapidamente. Então, o Patrick trouxe para nós uma bagagem muito grande também nessa parte de organização, né? Eu, na verdade, não sou formado em engenheiro. Era o meu objetivo, eu comecei a fazer o curso de engenharia, mas aí, por uma situação familiar, eu fui obrigado a mergulhar no mercado de trabalho mais cedo, e o curso de engenharia aqui em Petrópolis era diurno, e então eu escolhi a administração de empresas, que era um curso noturno, para que eu pudesse trabalhar de dia. E eu me formei em administração de empresas. Então, eu venho administrando a minha empresa já desde 1990, né? Então, já são 34 anos, agora 34º ano, administrando a minha própria empresa e, vamos dizer assim, eu atuo na parte financeira, eu atuo na parte comercial, eu atuo na parte do RH, né? Das relações humanas, recursos humanos, aliás, mas a minha, vamos dizer assim, predileção é a parte técnica, né? Porque é onde que realmente eu faço aquilo que eu mais gosto. Mas eu tenho que também administrar a minha empresa, né? Eu tenho pessoas que administram junto comigo, da mesma maneira que eu tenho na parte técnica vários engenheiros, vários mecânicos, várias pessoas em vários setores que junto comigo fazemos o trabalho, né? Mas a parte de organização é muito importante. Um outro ponto que é fundamental é a questão da comunicação, né? A gente tem que investir tempo na comunicação, porque uma falha na comunicação pode causar muito mais problemas e muito mais perda de tempo para que se consiga resolver uma má comunicação do que quando uma comunicação é feita da forma correta, né? Direta, clara, né? Para que as pessoas possam saber exatamente o que está sendo solicitado delas, né? A pessoa, dentro de uma equipe, nenhum colaborador pode ter dúvida de qual é a sua função, qual é a sua atribuição, do que é esperado dele e como ele pode se aprimorar. Então, isso é feito através da comunicação. A passagem do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento é feito através da comunicação. Então, realmente é necessário que se invista bastante nessa parte, né? E a gente, conforme eu já toquei de leve no assunto, a gente criar um ambiente saudável, né? Então, a gente tem que ter uma estrutura dentro da nossa equipe, dentro da nossa oficina, seja na sede ou seja na pista, que seja agradável de se estar, né? Que seja organizada, limpa, que seja atraente para se estar lá dentro, né? Existem ambientes que às vezes são altamente, como é que se diz assim, estressantes, né? Dependendo do tipo de iluminação, dependendo do tipo de barulho que tem, e isso tem que ser totalmente evitado, né? Então, a gente procura estar oferecendo para os nossos
nossos companheiros de trabalho um ambiente saudável, né, um ambiente, digamos assim, o menos insalubre possível. Nós temos que lembrar que a gente trabalha dentro de uma determinada insalubridade, né? Começa pelo barulho, o carro de corrida faz barulho. Então, recomenda-se sempre o uso do protetor auricular, né? A gente trabalha com combustível. O combustível é inflamável, tem o problema do cheiro. Você liga o carro dentro do box ou dentro da oficina, tem os gases do escapamento, tem a seção de pintura, que tem a sua vamos dizer assim, poluição individual, por mais que você coloque filtros, por mais que você consiga devolver para o meio ambiente um ar limpo, mas o ambiente interno ele tem uma certa qualidade, uma certa deficiência na qualidade do ar, por exemplo, né? Então a gente tem que minimizar esses impactos, né? Oferecendo os EPIs para as pessoas usarem, a gente conscientizando e a gente buscando ter, né, graças a Deus, aqui na nossa oficina nós temos um espaço ao ar livre, então as refeições são feitas em espaços abertos, obviamente cobertos, tem sombra, mas onde as pessoas têm um pouco mais de contato com a natureza, que é tão importante, né? Nós somos fruto da natureza, então nós não podemos ficar 24 horas, 7 dias por semana dentro de uma construção de concreto, sem ter contato com a luz do sol, sem ter contato com o verde da natureza, com o céu azul, com eventualmente uma brisa, né? Então, é muito importante a gente cuidar disso também. E eu vamos dizer, sempre tive assim um cuidado, né, com a minha saúde. Por exemplo, quando eu era adolescente e começava a época de ir para festas e beber, etc. e tal, eu tinha um outro amigo que tinha mais ou menos a mesma característica que eu, e a gente não bebia a bebida alcoólica, né? E a nossa justificativa para nós mesmos é: eu não quero beber porque eu não quero perder o reflexo. Porque para eu um dia poder ser um piloto de competição, eu tenho que ter o melhor reflexo possível, né? Então, a gente sempre cuidou da preparação física, né, para que a gente tivesse uma atividade física não exagerada, mas saudável, para que a gente pudesse manter o corpo saudável, a gente pudesse ter agilidade, né, a gente não engordar, a gente procurar ter uma qualidade de sono bom e alimentação, principalmente, que é um item fundamental, né? Então, isso também é um item que eu compartilho com meus companheiros de trabalho, né? Nós tivemos há pouco tempo a oportunidade de receber um médico bastante conceituado e que deu umas palestras para os funcionários, para os companheiros de trabalho, a respeito de alimentação e de cuidados com a saúde. Então, esse tipo de coisa também aumenta a confiança, né? As pessoas têm um bom exemplo, né? Porque eles olham para mim e veem: poxa, o Andrés vai fazer 70 anos agora, está aí ágil, cabeça boa e saudável. Então, eu sempre falo para eles: gente, vamos trabalhar nesse sentido, né? E o exemplo, em todas as coisas, é a melhor forma da gente se comunicar com os outros, seja com os nossos filhos, seja com nossos companheiros de trabalho, seja com quem a gente se relaciona, né? Porque palavras podem ser colocadas ao vento, né? Mas atitudes e o exemplo da pessoa, a vivência da pessoa, né? O praticado da pessoa é o que grava na memória dos outros, né? E dessa forma a gente pode contribuir para construir um mundo melhor, né? O primeiro mundo é o da nossa família, depois o mundo do nosso trabalho, depois o mundo onde a gente está atuando como equipe, como competidores, como profissionais, né? E isso vai, eu sempre falo assim: se a gente conseguir, cada um de nós puder influenciar 5 pessoas, imagina, influenciar positivamente 5 pessoas, é só fazer as contas como isso vai crescendo exponencialmente, né?
Então, dessa forma, a gente vem buscando sinergia dentro do grupo, né? Eu sempre falo, pessoal, sinergia é todos nós estarmos focados no mesmo objetivo, né? Então, a gente vai somando as energias dos objetivos comuns, do objetivo comum, de cada um dos integrantes da equipe, para que a gente possa conseguir chegar no resultado. E sempre juntos nós seremos mais fortes do que individualmente. Se a gente quiser fazer uma carreira solo dentro de uma equipe, a gente não vai muito longe. E, conforme também eu já falei, a questão da gente procurar se equilibrar para que a gente possa transmitir esse equilíbrio para os outros também se equilibrarem, né? Se o coordenador, né, o líder, não encontrar o seu próprio equilíbrio, dificilmente ele vai conseguir liderar bem, né? E uma outra coisa, né? Dentro da questão da valorização, né? A gente valorizar, né? Cada pessoa, a gente poder ter a gente não precisa estar assim enaltecendo a pessoa, né? Mas é importante a gente reconhecer quando a pessoa fez alguma coisa positiva e a gente, poxa, na pior das hipóteses, faz um sinal, pô, essa foi boa, por exemplo, né? Então é importante essas coisas, porque da mesma maneira que, de vez em quando, a gente tem que chamar a atenção de um colaborador, de vez em quando a gente tem que corrigir algum rumo, mas muito mais importante é apontar o caminho certo e incentivar a pessoa a caminhar junto com a gente no caminho certo, né? Isso desenvolve um respeito e tudo isso junto gera uma empatia, né? Eu sempre falo para os meus companheiros de trabalho, eu amo vocês. Vocês são minha segunda família, né? E eu sinto que eles também me amam dentro deste tipo de amor, né? E a gente compartilha o amor pela nossa paixão, que é o automobilismo, mas particularmente a equipe, né? Porque o automobilismo, no final das contas, a gente exerce ele na Stock Car em 12 finais de semana no ano, na Endurance 8 finais de semana no ano. Mas a equipe, a gente vivencia ela todo dia, né? Então, são assim as coisas que eu queria estar compartilhando com vocês. Quero dar oportunidade para vocês fazerem perguntas, eventualmente algum campo que eu tenha deixado de comentar, né? Fiquem livres aí, abertos para poderem fazer as perguntas, aquilo que eu puder responder, estou à disposição. Tem um item importante que eu não falei, mas que, na verdade, é a base dessa imersão das mulheres no automobilismo, é a questão da inclusão, né, e da diversidade, né? Isso aí, assim, faz parte da nossa filosofia. A Raquel me auxiliou muito nisso, né? A Raquel é a primeira engenheira dentro do automobilismo profissional brasileiro, né? Ela, antes de vir para a minha equipe, ela trabalhou durante 10 anos numa outra equipe, na equipe do Duda Pamplona, e ela passou por um processo longo, seletivo, até que eu tivesse a certeza de que a Raquel era a pessoa certa para ser a minha parceira aqui. E no decorrer do tempo, ela veio mostrando para mim o quanto que as mulheres podem se encaixar dentro do automobilismo, né? E a gente começou a fazer uma campanha nesse sentido, mas onde, vamos dizer assim, a líder é a Raquel e onde eu, vamos dizer assim, apoio em gênero, número e grau. Obrigada, Andrés. Meninas, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitem aí esse momento, né? Um dos grandes atrativos de fazermos esse bate-papo ao vivo é exatamente você poderem interagir e fazer perguntas. Já temos aqui. Evelyn, pode fazer a sua pergunta. Oi, tudo bem?
Eu vou ligar a câmera aqui rapidinho. Só um minuto. Estão me vendo? Sim. Então, prazer conhecê-lo. Opa. Eu queria tirar uma dúvida. Como você mesmo disse, né? Muitos fãs de automobilismo querem entrar, né, no automobilismo, não só no sentido de dirigir, né, pilotar, mas no sentido de trabalhar mesmo na área, né? Eu queria saber como entrar na área do automobilismo, né? Porque imagino que não seja fácil entrar diretamente, né? Tem que ir aos poucos para conseguir entrar nessa área para trabalhar, né? E eu queria entender melhor como é que, né, pode seguir algum caminho, enfim. Então, acho que tem que desligar o... Deixa só... Então, eu já falei para vocês que o funil é estreito para dentro do automobilismo, né? Porque o automobilismo é uma atividade relativamente pequena dentro do universo de atividades que se pode exercer no mundo, né? E, então, as oportunidades, elas são relativamente pequenas, né? Mas, antes de mais nada, a pessoa tem que ter um querer muito forte, tem que ter uma paixão verdadeira, um querer muito forte, buscar se profissionalizar, né? Por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa que esteja cursando engenharia, né? Procurar uma faculdade que tenha pelo menos um projeto Baja ou o projeto Fórmula SAE, para poder já ter contato com alguma coisa do automobilismo, né? Se essa pessoa for estudante de engenharia, também buscar fazer cursos, que existem vários tipos de curso, que muitas vezes não são baratos, mas existem cursos para poder se buscar conhecimento dentro do automobilismo. Existem literaturas boas também onde se pode buscar. E a gente tem que chegar perto das pessoas que trabalham com automobilismo para buscar uma oportunidade, né? Mas, vamos dizer, se a pessoa chegar sem nenhuma base, vai ser muito mais difícil ela conseguir buscar alguma coisa. Mas se ela chega já e demonstra, em primeiro lugar, a paixão, né? Em segundo lugar, a disposição dela a se submeter a todas vamos dizer assim, os sacrifícios que o automobilismo exige, né? Horários de trabalho no automobilismo não existe, sábado e domingo é raro, as decepções são muitas, as alegrias são menos, são em menor quantidade, né? Mas, conforme eu falei, se a pessoa já tiver todo esse embasamento dentro dela, né, no querer dela enfrentar isso, ela precisa buscar conhecimento para que ela possa oferecer alguma coisa para a equipe. Porque se a pessoa simplesmente só chegar com a paixão, mas não puder oferecer alguma coisa, a dinâmica dentro da equipe ela é muito grande. Então, a equipe não pode investir, vamos dizer assim, no treinamento de uma pessoa a partir do zero, né? Ela tem que já vir com alguma bagagem. Então, por exemplo, todos os nossos mecânicos, eu diria que 90% já eram mecânicos de carros de rua, né? E 10% são mecânicos que vieram do Senai, né? Então, eles fizeram o curso do Senai e vieram para cá já com esse embasamento do Senai, né? Então, eu tinha falado de curso de engenharia, mas vamos falar também de cursos técnicos. Os cursos técnicos também são muito bons e são importantes e são disponíveis e acessíveis. Então, tendo essa base, aí é tentar chegar perto de uma equipe, né? Nem que se ofereça, por exemplo, para um fim de semana, para um work experience, né? Aí a pessoa vai lá e convive, né, num fim de semana. A nossa equipe já ofereceu isso algumas vezes para algumas pessoas e que depois algumas tiveram a oportunidade de seguir carreira, né? Agora, como eu já nasci dentro do automobilismo, né, eu acho que a Raquel pode complementar melhor a resposta, porque a Raquel justamente percorreu esse caminho da sua pergunta.
Pois é, as dicas que o André deu já foram super válidas, né? Que é esse da preparação, dos cursos. Hoje em dia tem muita coisa na internet, muita coisa online, muita gente dando dicas, ensinando. A própria imersão é um projeto educacional nesse sentido. Temos outras frentes também. Hoje em dia, né, com a criação da Comissão Feminina do Automobilismo e a existência dos projetos Via Girls on Track no Brasil, também abriram essas portas. Tem um projeto específico chamado Estágio Motorsport, que dá essas oportunidades. Então, aí, trabalhando o currículo e procurando experiência, eu sempre falo que tem que ser um pouquinho cara de pau. Então, vai nos autódromos, tenta entrar, entrou, fale com todas as equipes, faça um networking até aparecer essa oportunidade. E enquanto ela não aparece, é como o Andrés falou, treinamento e capacitação. Muito obrigada, pessoal. Adorei conhecer você, Andréas. Foi um prazer, viu? E Raquel sempre maravilhosa ajudando. Obrigada, Evelyn. Vou passar aqui para a segunda pergunta, é da Fernanda Zanetti. Pode fazer sua pergunta. Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar ouvindo uma pessoa tão incrível como o Andrés. Um gestor e empreendedor, né, que é muito raro a gente conhecer no automobilismo. Eu mesma estou empreendendo agora e chegou um momento muito, dentro do automobilismo, chegou um momento crucial que é contratar equipe. Então, minha dúvida para o Andrés é, você como gestor, o que você procurou para construir uma equipe que tem tanta sinergia? Então, eu acho que durante a minha, vamos dizer assim, a minha fala, né, aquilo que eu contei para vocês da minha história, eu acho que ali dentro, na verdade, essa resposta já está respondida, né? É um somatório de coisas, né? Mas se eu, vamos dizer assim, quiser novamente fazer um pequeno resumo, seria, primeiro, a gente conseguir reconhecer nas pessoas, nos candidatos que vêm para trabalhar com a gente, né, os seus potenciais. Aí, trabalhar no sentido de desenvolver esses potenciais, né? Porque dentro da filosofia de que se eu investir no potencial positivo das pessoas, o lado negativo que todos nós temos, inevitavelmente todos nós temos, ele vai diminuindo e ele incomoda menos, né? A gente desenvolver uma relação de confiança, a gente estar sempre disposto a trocar conhecimento, né? Eu nunca guardei um conhecimento só para mim, eu sempre compartilhei meu conhecimento, porque tem pessoas que às vezes conquistam uma determinada posição, sejam como engenheiros, ou seja como mecânicos, ou sejam como chefes de equipe, e que acham que se eles compartilharem o seu conhecimento, eles vão estar perdendo alguma coisa. Mas sempre que a gente compartilha o conhecimento, a gente está ganhando, porque a gente está ganhando pessoas à nossa volta que vão estar pensando junto com a gente, que vão estar, conforme eu falei, remando no barquinho, sabendo que tem que remar na mesma intensidade, na mesma direção, né? Então, a gente isso incentiva as pessoas a participarem mais, incentiva as pessoas a usarem a sua massa cinzenta a favor do nosso objetivo, né? Então, isso é super importante, né? Aí a questão da relação de confiança, a questão do ambiente de trabalho, a questão do exemplo, né? De você ser uma referência positiva, né? Dentro da equipe. Enfim, basicamente são esses os valores assim que a gente procura cultivar, né? Mas cultivar eles de uma forma natural, isso tem que brotar de dentro da gente, não pode ser uma coisa... Lógico, no início você tem que se autotreinar a ser assim, claro, mas depois isso se torna natural, você é assim, né? Você não sabe mais ser diferente disso. Perfeito, muito obrigada. De nada, prazer. Tem uma pergunta bem legal aqui no chat da Yasmin Noda. Você, em algum momento, já se questionou se estava indo no caminho certo?
Sim, no caminho certo de estar no automobilismo, eu nunca me questionei. Não tem a menor dúvida. Mas, se eu estar certo em alguma decisão que eu tomei, ou que tinha que tomar, ou de estar certo num caminho que eu escolhi para algum desenvolvimento, para buscar performance no carro, isso com certeza muitas vezes eu me questionei, e na verdade esse questionamento é importante. A gente tem que sempre perguntar a si mesmo, mas será que é isso mesmo? A gente tem que ser o nosso próprio, digamos assim, questionador, né? Eu não posso acreditar numa coisa simplesmente assim, né? Falar, não, é isso e vai ser isso, e de repente o horizonte mais aberto me mostra uma outra coisa. Eu tenho que estar me questionando justamente para abrir o meu leque de visão, né? E para isso é tão importante eu ter os meus companheiros de trabalho na mesma página que eu. Quando a Raquel veio trabalhar comigo, Raquel, tua primeira função é me ajudar a eu errar menos, né? Então, pensa junto comigo, na hora que eu tomar uma decisão, questiona se eu estou tomando a decisão certa, né? Um avião tem um piloto e um copiloto, porque um checa o outro, né? Para que o avião chegue com segurança no seu destino, né? Então, dentro de a gente tem que estar se questionando, e a gente tem que ter dentro da equipe o questionador, né? Eu não quero uma equipe em que eu coloque as regras, coloque os sistemas, coloque a organização e todo mundo vai lá igual um boizinho de uma manada, né, seguindo. Eu não quero isso. Eu quero questionadores, eu quero pessoas que coloquem em dúvida se aquela decisão é a decisão acertada, porque dessa forma a gente vai errar menos e a gente vai ser mais bem-sucedido. Bom, meninas, alguém mais tem alguma pergunta? André, você tem alguma coisa para complementar? Alguma coisa que você ainda queira falar? Assim, eu quero complementar dizendo que vale muito a pena se apaixonar pelo automobilismo, mergulhar com todos os seus neurônios, todas as suas células, com todas as suas forças no automobilismo, na equipe, né? Conforme eu falei, a paixão inicialmente foi pela competição, né? Mas essa paixão ela amadureceu para o trabalho em equipe, né? Então, a gente se apaixonar pela nossa equipe, né? A gente poder se sentir totalmente à vontade, se sentir totalmente feliz, né? Por estar com a equipe, né? Por estar lidando com a equipe, e a gente saber que vai encontrar dificuldades. A coisa mais difícil que tem dentro de uma equipe são os relacionamentos. É a coisa mais difícil que tem. O maior desafio que nós encontramos na nossa vida profissional é lidar com pessoas. Então, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, porque a gente não vai nunca conseguir chegar no nosso objetivo se não for um objetivo que a pessoa possa conquistar individualmente. Se eu preciso de uma equipe, eu preciso saber lidar com as pessoas, eu preciso aprender a lidar com as pessoas, e eu quero aprender diariamente como lidar melhor com as pessoas, porque aqui, da forma que eu lidava 10 anos atrás ou 20 anos atrás, com certeza, hoje ela é diferente, e com certeza amanhã ela vai ser diferente, porque eu quero estar me aprimorando na lida com as pessoas, né? A desenvolver relacionamentos profissionais melhores, também relacionamentos particulares, mas não estamos falando de trabalho. Edificar melhor os nossos relacionamentos dentro da equipe, né? Isso vai aumentar a confiança, isso vai aumentar o comprometimento, isso vai aumentar a sinergia, isso vai fazer uma exponencial de conhecimento, né, de aprendizado dentro da equipe, e dessa forma a gente vai evoluir mais. Então, essa mensagem que eu queria dar para vocês: vale a pena se apaixonar, vale a pena mergulhar e nunca desistir.
Ó, só para fechar aqui, uma última pergunta da Ana Costa. A Ana, ela é advogada e ela já segue e torce para a gente há muito tempo. Ela está no trabalho, então ela escreveu aqui no chat. Ó, ela queria saber como é o seu contato com a parte desportiva do direito. Ela, como advogada, queria saber se você já teve algum episódio que precisou ir para tribunal, como que é a sua lida com essa parte do esporte e advocacia? Então, a gente gostaria de evitar essa parte, né? Gostaria de evitar mesmo, mas ela é inevitável. Em algum momento da carreira da gente, ela vem se apresentar e a gente tem que lidar com ela da melhor maneira possível. Eu vou contar para vocês um evento que aconteceu em 1992. Eu ainda trabalhava no Campeonato Brasileiro de Marcas como piloto e também como engenheiro e chefe de equipes. E eu desenvolvi uma barra estabilizadora dianteira para o meu carro, que era bastante inovadora. E eu obedeci 100% o regulamento. O regulamento falava que a barra estabilizadora era livre desde que mantidos os seus pontos de fixação no carro, né? Então, eu podia fazer o que eu quisesse com a barra, mas os pontos de fixação teriam que ser mantidos, né? Então, eu criei uma barra que funcionou assim, muito, muito bem, né? E que, vamos dizer, deu um desempenho extraordinário para o carro. Para vocês terem uma ideia, quando eu implantei essa barra estabilizadora, o meu carro era mais do que 1 segundo por volta mais rápido do que o primeiro concorrente. Então, obviamente, o primeiro concorrente protestou a minha barra estabilizadora, né? E essa barra ela era um pouco complicada, mas eu tinha absoluta certeza de que a única coisa que eu tinha que respeitar eram os pontos de fixação, e os pontos de fixação estavam lá 100% preservados. Os comissários técnicos não entenderam o funcionamento da barra e acharam que a minha barra estabilizadora estava fora do regulamento. Então, eles me desclassificaram por conta da barra estabilizadora e eu tive que recorrer ao tribunal para poder me defender. Obviamente, tive que contratar um advogado que tinha experiência na parte desportiva do automobilismo. E, da mesma maneira que eu tenho vou colocar um parênteses aqui, eu tenho uma coisa muito boa na minha vida, né? Eu tenho uma insônia saudável, né? Eu acordo de madrugada com inspirações dentro do automobilismo, vem soluções para mim que vêm do meu subconsciente, né? Os meninos aqui na oficina falam que eu tenho um engenheiro japonês, né, por causa do fuso horário, que ele fala comigo de madrugada e me ajuda a desenvolver as minhas ideias. Mas, na verdade, eu acho que é o subconsciente que trabalha e que me cutuca, olha só, tem uma solução aqui para você, fica esperto aqui, experimenta isso aí. Então, da mesma maneira que essa barra estabilizadora, que eu estudei muito, mas o clique final dela foi numa madrugada dessas, eu também, na minha defesa, o clique de como fazer essa defesa também me foi de madrugada. E, obviamente, eu tinha que ter o meu advogado, mas eu tive a ideia de fazer uma maquete do chassi, da parte frontal do chassi do carro, com o braço de suspensão, com os pontos de fixação, e levar essa maquete para a mesa de reunião. Era uma mesa grande, né, onde estavam todos os jurados lá que tinham que julgar. Eu coloquei essa maquete em cima da mesa e montei ela montada com a barra original do carro, né? Então, os parafusos, eu não apertei eles, né? Eu podia mexer com eles com a mão. Falei, gente, isso aqui é a parte frontal do chassi, isso aqui é a suspensão, isso aqui é a barra estabilizadora original. O que eu tenho que manter? Os pontos de fixação. Quais são os pontos de fixação? Esses dois aqui e mais esses dois aqui da frente. Entenderam? Entendemos. Ok, vou retirar a barra original. Soltei 2 parafusos na frente, 2 parafusos atrás, tirei a barra original, peguei a minha barra estabilizadora, coloquei no lugar, os mesmos parafusos, apertei. Então, a barra é dentro e a barra é fora. O advogado não teve que me defender, porque
Eram 5 jurados, os 5 na hora entenderam. Não, ele preservou os pontos de fixação, que era a única coisa que precisava ser preservada. Então, conforme eu te falei, a tua função é importante, muito importante, e a gente precisa dela de vez em quando. E às vezes a gente até usa, né, às vezes uma consulta, né, André? A gente lida muito com o contrato, então quando a gente tem uma cláusula que a gente não tem certeza, não entende as ramificações, porque os contratos são feitos numa linguagem completamente longe da nossa linguagem do dia a dia, então os advogados são muito importantes. Eu diria que toda equipe tem um advogado no speed dial, com certeza, e tem até equipes que têm o advogado praticamente como um funcionário fixo, sabe? Eu vejo na Stock que tem equipes que levam lá um advogado esportivo em toda a etapa, para já fazer esses trâmites de entrar com recurso, fazer algum tipo de protesto. Então, espaço para sua área tem. Só tem que achar a sua porta de entrada. Tá, desculpa, eu tinha entendido a pergunta mais no sentido de que eu tivesse que me defender no tribunal de alguma coisa. Mas isso que a Raquel falou é importantíssimo. Os contratos com os patrocinadores têm que ser examinados por um advogado especializado nessa área, para que a gente possa saber o que a gente está assinando, né? Muitas vezes os regulamentos, que a gente pode ter dúvidas, né, da sua redação, da sua interpretação, a gente precisa de ter um advogado a quem consultar. Nós também aqui na empresa temos uma assessoria jurídica que a gente conta com ela direto. Evelyn, você levantou a mãozinha. Você tem outra pergunta? Isso, eu tenho outra pergunta. Tem problema? Não, nenhuma. A gente pode acomodar mais uma. Eu queria tirar uma dúvida porque eu estou no meu último semestre de psicologia, né? E eu queria atuar na psicologia do automobilismo, né? Que é a psicologia do esporte e tal, né? Então, focada mais nessa área. Só que eu vejo, né? E a Mari Becker até confirmou isso, que não é muito comum ter psicólogo, né? Nessa área, que se o piloto precisar, ou enfim, a equipe, eles têm que procurar por fora, né? Diferente do futebol, que tem a contratação do psicólogo, né? E eu queria saber se você teve contato já com psicólogo na área, se você sente que ainda assim é difícil mesmo, da sua perspectiva, né, trabalhando na área, ou se está mais aberto, né, a recepção do psicólogo. Então, eu tive 8 anos de parceria com a Red Bull, né? E eu pude visitar a sede da Red Bull lá na Áustria, né? E ver a estrutura deles e onde eles têm psicólogos, né? Eles têm psicólogos e os pilotos deles, eles são, vamos dizer assim, faz parte do protocolo deles, eles se consultarem com o psicólogo, né? Normalmente as equipes de Fórmula 1 têm psicólogos também, né? Então, o que eu noto, obviamente a gente está no Brasil, a nossa realidade, ela, economicamente falando, é totalmente diferente da realidade da Fórmula 1, né? Ou mesmo, se a gente for pensar no campeonato alemão de turismo, que hoje em dia já não existe mais, era o DTM, as equipes de fábrica, todas elas tinham psicólogo, né, contratado por eles para atender os pilotos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, isso ainda não cabe dentro do orçamento das equipes, né? Mas a maioria dos pilotos tem algum tipo de assessoria ou de tratamento psicológico, né? Porque o psicológico do piloto é importantíssimo. Se a gente tivesse a oportunidade, eu gostaria de ter um suporte de psicólogo para o nosso pessoal de pit stop, por exemplo, né? Porque são pessoas que lidam com uma altíssima pressão, tem que ter uma altíssima precisão, né? Num momento crucial que pode definir todo o trabalho do mês, pode estar, vamos dizer assim, comprometido ou fortificado naqueles 5 ou 10 segundos em que o carro parou no box para poder fazer uma troca de pneu ou um abastecimento. Então, a pressão psicológica em cima deles, ela é importante, né? Eu já tive fases em que eu tive problemas particulares que eu senti que poderiam vir a afetar o meu lado profissional,
que eu procurei psicólogo. Eu já fiz psicoterapia para poder deixar cada coisa no seu lugar, não deixar, vamos dizer, vamos dizer assim, o meu lado que estava machucado, digamos assim, afetar o lado do meu compromisso, né? Porque eu não podia, não dava para tirar um ano sabático, deixa eu resolver isso aí para depois voltar, né? Na hora que você é líder 24, 7 por 24. Só para fazer um adendo, né? Eu me voluntario, né, para trabalhar com Fixstop. Mas muito obrigada, Andréa, de novo, e Raquel. Valeu. Legal. Bom, tem mais uma pergunta. Sofia, você quer fazer sua pergunta? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Então, eu faço faculdade de jornalismo, só que eu estava ouvindo vocês falarem sobre a parte mecânica, eu fiquei bem interessada, realmente, porque eu tento entender o básico, mas eu queria saber se vocês tinham algumas dicas sobre cursos ou sobre maneiras de quem está na área de jornalismo entender mais sobre a parte do carro, assim, da mecânica e como funciona. Alguns caminhos para que a gente possa começar a entender. Eu gostaria que a Raquel respondesse essa pergunta. Eu já vou dar a resposta dentro de casa, porque a imersão Mulheres no Motorsport vai ter o módulo de mecânica. A gente já teve a parte técnica, a gente está no meio do módulo de comunicação, e o próximo módulo é com mecânicas, onde a gente vai ter, já temos 3 mecânicas confirmadas, uma que vai falar sobre motores, outra que vai falar da diferença da manutenção de carros de corrida e de carros de rua, né, a mecânica motorsport aplicada a carros de corrida, e outra que vai falar como transformar um carro de rua em um carro de corrida. Então, só nessas 3 palestras, eu acredito que mulheres de todas as áreas vão ter acesso a profissionais que vão conseguir explicar como funciona o carro de corrida, absolutamente todos os sistemas. Então, aguardem, porque é o próximo módulo. A gente fecha abril agora, descansa em maio e vem em junho com o módulo de mecânica. Muito obrigada. Bom, meninas, queria agradecer a todas aí que tiraram esse horário de almoço para estarem aqui com a gente e assistirem a palestra. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Fiquem de olho aí nas nossas próximas palestras. Ainda temos a Mariana Quintanilha, que vai fechar esse módulo de comunicação, e mais uma palestrante extra que ainda não fecharam a data dela, que vai ser surpresa também, mas espero que consigam. Agradecer o André, mais um ano disponibilizando o tempo dele, passando conhecimento. E é isso, meninas. Muito obrigada e até a próxima. Eu também quero agradecer, né? Eu já falei no início, me senti muito honrado de poder estar participando e contem comigo e que vocês possam voar no automobilismo, na mecânica, nas equipes. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, boa tarde.